As sinetas tocam longe como se avisassem que algo vai começar antes do amanhecer. Uma aldeia pequena se encolhe sob o rumor de botas e fumaça. No meio dos celeiros, uma adolescente aprende a rezar sem fechar os olhos. Anos depois, um estandarte branco rasga a névoa do campo de batalha e, por um instante, homens exaustos acreditam outra vez. Uma coroa desce dentro de uma catedral fria. Mãos tremem mais pelo que ela significa do que pelo peso do ouro. Em outra noite, um portão se fecha cedo demais. Do lado de dentro ficam os que juraram lealdade. Do lado de fora, o corpo que os manteve de pé. Haverá salas com tinta e latim, perguntas afiadas como lâminas, e uma promessa gravada não em pedra, mas em brasas. Se houve um milagre, ninguém ali ousará nomeá-lo. Se houve uma culpa, ela vestirá o traje mais conveniente. No fim, quando o vento mudar de direção, a fumaça contará uma história que não cabe nos éditos do reino, só nos olhos de quem a viu. Dom Remy, por volta de 1412. Entre rezas e palha queimada, nasce Joana, filha de Jacques d'Arc e Isabelle. A Guerra dos 100 Anos não é notícia, é clima. Crianças trabalham, fogem de saques, veem celeiros arder. A igreja é o único lugar onde o silêncio pesa mais que o medo. Ali Joana aprende a pedir que a França sobreviva. Aos 13, no quintal poeirento, o ar muda. São Miguel, depois Santa Catarina e Santa Margarida. Não conselhos ordens, socorrer a França e conduzir o Delfim Carlos ao que lhe pertence. Para uns, delírio, para outros, graça. Para Joana, tarefa. As vozes voltam, afinam o chamado, expulsam a hesitação. O efeito é visível. Passo firme, olhos adiante, orações de olhos abertos. Fala em armadura, bandeira e marcha. O pai teme, a mãe mede. Joana pede passagem. Por volta dos 16, caminha até Vaucouleurs para falar com Robert de Baudricourt. Chega sem cartas de recomendação, só a urgência. Quer escolta a Chinon. Recebe risos e ordens para voltar. Volta no dia seguinte. E no outro. Quando o improvável insiste, vira hipótese. Baudricourt cede. Antes de partir, Joana corta o cabelo e veste roupas masculinas. Armadura social para estrada, estalagem e olhares. Marca no corpo o ponto sem retorno. A bandeira que ainda não existe já vive na cabeça. Branca, lírios, promessa de país costurado. Reúne pequena escolta e parte. 11 dias de barro, pontes frágeis, cidades desconfiadas. Em cada parada, 2 perguntas. É louca? E se não for? Chinon surge cinzenta. Sem salvo-conduto, Joana enfrenta o labirinto de conselheiros. Ou é impostora, ou é o milagre que a política não ousa pedir. O encontro com Carlos pertence às versões. Reconhecimento no meio da corte? Um sinal? O que importa é o efeito. Permitem-lhe agir. Vêm exames e perguntas sobre fé, vida e pureza, para amarrar ímpeto ao protocolo. Ela suporta com uma serenidade que inimigos chamam de insolência e aliados de santidade. A porta se abre. Entre chancelerias e muralhas, Joana pede o que acende homens em terreno encharcado. Bandeira, cavalo e voz na hora do medo. De curiosidade exótica, vira variável estratégica. Do outro lado, Orleans respira por aparelhos. Joana ainda não empunhou espada, mas já moveu algo que decreto nenhum move. A imaginação dos que lutam. O símbolo está de pé. O caminho, traçado. Orleans. E depois o que vier. No pátio, antes da partida, ela ergue os olhos. O céu não tem respostas,
mas tem altura. Depois desse passo, não haverá retorno ao campo. Não por vaidade, por destino. O preço já foi escolhido, a cobrança virá no tempo certo. Agora, importa o próximo amanhecer e a estrada que leva à cidade cercada. Às portas de Orléans, Joana pede que busquem em Sainte-Catherine de Fierbois uma espada escondida atrás do altar. Rito íntimo, não misticismo vazio. Ainda assim repete: espada fere o inimigo, bandeira acende os seus. O cerco aperta o luar como mão na garganta. Capitães franzem o senho diante da adolescente. Outros, exaustos, escutam. À noite, Joana percorre tendas, fala baixo, promete sentido, não vitória. A sequência de assaltos derruba bastilhas como dentes velhos. Em uma investida, uma flecha atinge seu ombro, ela cai, some, retorna erguendo o estandarte, e o ânimo vira de lado. Em maio de 1429, Orléans se liberta. O rumor corre pelos campos. A França respira. Joana recusa Lagoa Parada. Exige atravessar o Loire e manter a pressão. Jargeau, Meung, Beaugency caem. Em Patay, o trovão inglês cede ao ímpeto francês. O caminho ao norte deixa de ser ficção. No labirinto de Chinon, porém, milagre de campo vira incômodo de salão. Muitos tinham visto na camponesa um expediente de emergência. Agora, quando ela propõe o impensável, Reims, o cálculo vem antes da coragem. Reims está longe e cercada de lealdades voláteis. Joana enxerga outra geometria. Sem a sagração, nenhuma vitória é legítima. Sem óleo na cabeça do Delfim, a França respira com aparelhos. A marcha para Reims é mensagem e risco. Troias hesita. Pão assado à vista e linhas traçadas ajudam a cidade a entender que adiar encarece. Portas se abrem. Em 17 de julho de 1429, os sinos de Reims anunciam o óbvio necessário. Carlos VII é consagrado. Na nave, Joana parece mais alívio que êxtase. Coroas curam uma ferida e abrem outra. Terminada a liturgia, começa a procissão dos interesses. O que no campo era convicção, vira, nos corredores, ameaça. Joana quer Paris e continuidade. Parte da nobreza prefere consolidar ganhos, negociar, reescrever o milagre como fruto do próprio cálculo. O rei hesita entre gratidão e prudência. Aprende que a pior crise não é de munição, é de confiança. Em cada reunião, novas ressalvas. Em cada proposta de avanço, dobradiças rangendo. Mesmo assim, Joana insiste. Cartas diretas, planos, pressão sobre redutos ingleses. Para uns, é insubordinação de quem não tem árvore genealógica. Para outros, é a única tática que funciona. O que ninguém diz em voz alta é o que muitos sentem. Onde ela está, a inércia perde argumentos. O pós-Reims expõe rachaduras. Joana não sabe fingir para durar. Sabe arder para avançar. Isso, que salvou Orléans, na corte vira motivo. E motivos, entre nobres, são sementes de traição. Enquanto a bandeira branca com lírios entra para o imaginário, cresce a vontade de recolocá-la na caixa. Mas símbolos uma vez soltos contrariam donos. No horizonte, as palavras Borgonha e Paris ganham peso. E uma cidade com campos ao redor guardará, numa tarde de maio, o segundo exato que separa a tática de culpa. A maré está virando. O preço chegando. Compiègne, 23 de maio de 1430. A cidade respira entre surtidas e recolhidas.
Joana sai para dispersar postos inimigos. Quando a maré vira, é preciso recuar. Fortalezas têm seu relógio. Portas se fecham cedo demais. Do lado de fora, a figura que tantas vezes foi farol. Do lado de dentro, a cidade que prefere sobreviver inteira. Joana cai do cavalo. É capturada. Adversários transformam o símbolo em moeda. Meses de cativeiro. Interrogatórios que não buscam aprender, mas encaixar. Promessas de clemência se aceitar o molde. Ameaças quando não serve. Em Beau Revoir, uma fuga desesperada. Um salto que quase negocia com o corpo a continuidade da missão. Sobrevive. O destino aponta para Rouen, onde a política escolhe falar latim. O tribunal eclesiástico não nasce para descobrir a verdade, mas para confirmar conveniências. À frente, o bispo Pierre Cochon. Ao redor, doutores que conhecem a anatomia do processo capaz de transformar fé em desobediência. Não há advogado, paridade ou neutralidade. Perguntas são armadilhas. Qualquer resposta falta. Querem que tropece nas vozes. Técnica para fazer do caso militar um desvio religioso. Outra frente. Aparência. As roupas masculinas, antes armadura social, viram munição acusatória. Forçam uma abjuração. Num cemitério, diante da multidão, assina o papel que promete vida em troca de silêncio. Por alguns dias, parece que a peça terminará sem o ato final. Bastaria manter-se em trajes femininos e calar o que a moveu. Mas prisões sabem quebrar promessas sem molhar a tinta. Versões dirão que lhe retiraram o traje feminino. Outras, que as roupas masculinas eram proteção contra guardas. O fato útil ao tribunal é simples. Joana volta a vestir o que proibiram. A palavra jurídica cai como machado. Relapso. E o relapso, na lógica sinistra do direito da época, pede fogo. A Place du Vieux Marché tem geometria de cotidiano. Compra-se, vende-se, conversa-se, e naquele dia mata-se. Erguem a estaca. A cidade que viu mercadorias irem e virem, torna-se plateia de algo sem preço. Joana pede uma cruz pequena e que levantem o símbolo da igreja diante dela. Não suplica por títulos, suplica por presença. Quando as chamas sobem, o rumor da praça se parte entre insultos aprendidos e choros que vêm de mais fundo do que a teologia. Dizem que repetiu um nome até o último sopro. O tribunal não quer legendas, quer encerrar. Reduzem tudo a brasas, depois a cinzas, lançadas ao Sena, como se fosse possível impedir o povo de fazer da matéria uma relíquia. Não se jogam cinzas apenas no rio, jogam-se culpas. Reinos continuam, é da sua natureza, mas continuar não é esquecer. Em corredores menos vigiados cresce a sensação de que se fechou um processo e se abriu uma ferida. Em 1456, o julgamento é anulado. Depoimentos se cruzam, contradições emergem. A figura da camponesa é reabilitada. No século XVI, torna-se estandarte de guerras de religião. Em 1803, Napoleão a eleva a símbolo nacional. Em 1909, é beata. Em 1920, santa. Nada disso devolve o que o fogo tomou. Tudo isso dá nome ao que o fogo não conseguiu reduzir. Se for preciso apontar o início da queda, bastará lembrar uma porta que se fechou um segundo cedo demais. Se for preciso nomear o que a manteve de pé até o fim, diremos: a ideia, mais que espada e bandeira, de que um país pode ser puxado pelos cabelos para fora da própria desistência. A tragédia de Joana não é só a da injustiça consumada, é a do depois. Reinos que se salvam por mãos que depois descartam,
Cortes que consolidam poder negando a exceção que as ergueu. Cidades que compram e vendem memórias para não admitir que falharam. E é por isso que quando o vídeo terminar e a tela escurecer, quem o estiver vendo talvez note algo deslocado dentro de si. Não uma lição pronta, não um juízo fácil, mas uma pergunta que pede continuação. Quem decide o preço da coragem quando a guerra acaba? Quem fecha o portão? E por quê? E de quantas Joanas um país precisa queimar até aprender a não chamar de bruxaria aquilo que, no fundo, é apenas a lembrança de que o poder não é dono da esperança,